Bom dia, sou Rose Cardoso, artista plástica, poetisa, membro da Academia Goianiense de Letras, e venho através desse para que possamos falar do nosso minuto literário. As nossas inquietações e os fantasmas que construímos com nossos medos de escrever nos intimidam imensamente. E para que isso resolva mansamente, é necessário ninar o leitor que nos habita e que às vezes adormece. Nós esquecemos do leitor que tem dentro da gente. Quando eu era menina, eu fui muito curiosa. Meus vizinhos eram pedras do tabuleiro, eram pedras do meu tabuleiro. A eles eu empregava as minhas imagens, que até hoje construo as minhas histórias. Tinha um senhor Nicolau, que era um latoeiro, e ele fazia barulho demais, inquietava-nos imensamente. Um Jair, um senhor muito forte, que era a chapa de uma máquina de arroz, que era um fazedor de farofa de tatu. Para mim, aquilo era mágico, pois eu adorava suas farofas. Uma dona Piedade benzedeira, tão engraçadinha, magrinha e tão poderosa, eu ia todos os dias pedi-la que me benzesse. E uma dona Barba, que se chamava Bárbara, que eu só fui saber muito tempo depois, pelo vício da linguagem de chamá-la como os nossos familiares falavam. E só depois de muito tempo é que eu soube que era assim. E era uma parteira que pegou muitas crianças na rua da nossa casa e pessoas que nós conhecíamos. Existia também Dona Maria Preta, uma encantadora mulher que vestia sempre de branco e só gostava de lavar roupas brancas porque era a melhor que tinha para alvejar qualquer tecido que tivesse encardido. Bom, essas personagens hoje, eles são os protagonistas do livro que eu estou escrevendo, que eu tenho intitulado de Quase Memórias, mas que ainda ele não tem um nome definitivo. Provavelmente será tecer e costurar memórias. Eu acredito que assim deve ser. Hoje, buscando sinais do que iria dizer aqui neste momento, que podemos chamar de minuto literário, pensei em ler um pouquinho de uns trechos desses ensaios que remetem às lembranças da minha infância, dos meus tempos de menina curiosa que sempre fui. E tem feito muito bem eu ter me lembrado das façanhas que eu até havia me esquecido. E a cada dia, no momento em que eu estou escrevendo, eu tenho flashes de lembranças de situações que eu já havia dado por desimportante. E, no entanto, eram e são, né, de extrema importância, pois está ligado profundamente às memórias que eu tenho guardadas aqui, que hoje estão sendo passadas para o papel, estão se materializando enquanto escrita. Então eu vou ler para vocês um pequeno crônica, um pequeno contozinho, conto de histórias de criança, em que eu vou ler apenas um fragmento que se intitula Mamãe. Hoje, quando penso no tempo que passou, um tempo já vivido, um bom bocado, e cortado as fitas que de mais da metade do século, imagino o quanto ingênuo eu era. Eu poderia ter ouvido mais os causos de papai, pois ele contava maravilhosas histórias, os exemplos que mamãe insistia em usar para nos moldar. As pessoas mais velhas da minha rua tinham tanta sabedoria nas vivências e eu pouco lhes dei atenção. Acreditava estar sendo prestativa, sem estar sendo. Hoje, na soma dos janeiros, estou mais velha do que as velhinhas que eu achara estarem quase se despedindo da vida. Fernando Pessoa disse: mas quem contará a história do que poderia ter sido? Tudo isso não invalida a possibilidade, partindo da premissa que, a alhures, o tempo corria a meu favor. A vida escorre tão rápido. E se não nos aviltamos aos sinais deixados no caminho, perdemo-nos. Em minha memória, registro alguns momentos importantes que considero marcos muito fortes. Acredito que minha idade fosse entre 8 e 10 anos, quando fui com mamãe ao médico.
O dia estava frio, cinzento, e subíamos a rua brigando com o vento, quase encostadas na parede, encolhidinhas. Ao ser atendida por um médico, Dr. Ayrton, ele perguntou-lhe a idade. Ela, toda delicada, respondeu-lhe: 37 anos, doutor. Eu me encolhi na cadeira mais do que o frio que estava sentindo lá fora. Tive imensa vergonha. Mamãe não deveria ter contado a idade verdadeira. Quando saímos do hospital, mal pude chegar à rua e dizer a ela que ela não deveria ter dito a sua idade ao médico. Mamãe era de uma nobreza, nem respondeu. Deve ter me achado muito ingênua. Ela falava baixo, respeitava limites, estava sempre sorrindo. Repreendia-nos em qualquer deslize, cobrando bons modos. Sua palavra de ordem era um beliscão, muito doído, e era sorrateiro a picada que torcia escondidinho, e já sabíamos que era sem direito, ao menos, de se mover no ardente da dor. Os fragmentos nas cinzenta e tímidas imagens dos dias me fogem à memória, mas o queimor da torcida dos dedos de mamãe eu sinto até hoje. Eu considerava que fugir seria uma epopeia no tempo, pois alimentava meu desejo de aventura, e quebrar a rotina era sentir-me heroína, rompendo os paradigmas e acendendo as luzes de minha ribalta. Ir a algum lugar, desaldear, sem que ninguém soubesse onde esse seria meu voo. Faltar às aulas, pegar um ônibus na rodovia próximo de minha casa e cortar a linha do município da cidade mais próxima era o meu anseio de rodar o mundo, simplesmente para interferir no tempo e na realidade, e andar nas ruas desconhecidas e, na hora do almoço, comer pão com salame sentado no banco da praça, enredando eu para mim mesma, deixando que o tempo corresse sem que eu percebesse que ele existia. Confere entender que a aceitação pelo que é um dia chega. Aos 50 anos, voltei para a faculdade. Desfilava numa sala de aula sentindo-me uma adolescente. O cenário escolar alimentava minha jovialidade. Nele vivi o período interrompido de minha graduação há alguns anos atrás. E, em especial, eu estreava naquele ambiente mais um dia que era meu aniversário. Perguntaram-me a idade, pois o traje remetia a total jovialidade, apesar de contracenar pernas nuas em um short todo rasgado, um escarpão de bico fino e os ombros em um tomara que caia, deixando despertar bastante curiosidade. Contracenava brilhantemente aos fios brancos dos meus cabelos e alguns até pigmentados de azuis. Respondi com tamanha propriedade, numa exuberante segurança: hoje estou fazendo 51. Estufei o peito, sentindo-me uma menina, e esperei os comentários. Houve pupilas observadoras denunciando-se perplexas diante da minha afirmativa. E ainda comentei: não é uma boa ideia? Exaltando o provérbio da cachaça 51. Uma boa ideia. Em momento algum me senti velha diante daqueles olhares. Desculpe, mamãe. Bom, aqui eu finalizo esse pequeno fragmento em que eu falo do momento, eu crio, né, na minha imagem momentos que foram muito importantes na minha vida de menina, valorizando a questão da idade. Bom, se pude contribuir, leia bastante, quanto mais puder, relembre, escreva, não tenha medo de escrever. Escrever é exercitar a nossa memória. Está tudo aqui, bem nas nossas lembranças. E se nós acariciarmos, estará sempre voltando e materializando através de um processo criativo que é a escrita. Muito obrigada.